Com o quadro Educação para o Trânsito, com o especialista em trânsito educador Fábio Campos. Bom dia, Fábio. Bom dia, Jorge, e a todos. Uma ótima semana aí e vamos aos trabalhos, né? E a gente começa já a semana com uma triste notícia, que é uma morte na BR-470, veículo que teria invadido a pista contrária, batido de frente com um caminhão. Motorista acabou morrendo no local. A gente já começa com essas notícias lamentáveis, né? Jorge, infelizmente ainda temos, né? É uma situação que envolve aí rodovias, né? O comportamento do condutor, né? E a pergunta que a gente sempre busca, né? Como amenizar, como diminuir, como evitar essas tragédias, né? Então, são vários fatores, né? Acho que todos já têm noção que dirige, né? Atenção constante, cuidado com a via, atenção com os veículos que estão circulando, enfim, são vários fatores, né, para poder evitar essas tragédias. Acima de tudo, cuidar muito com a prudência também, né? Porque a imprudência é um dos principais motivos de acidentes violentos no trânsito, né, Fábio? Essa atitude, né, Jorge, de dirigir de uma forma que sabe tudo, né, tem habilidade, né, que aí corre mais risco também. A imprudência é isso, é essa falta de estar realmente atento, né, estar naquele momento conduzindo e não apenas, né, no automatismo na direção veicular. Que isso também acaba gerando, aí, infelizmente, erros, falhas e as consequências, já sabemos, né? Que infelizmente pode ser o óbito. E por falar em rodovia, né? Em 2024, as rodovias brasileiras acabam iniciando já com um triste legado, que é a situação crítica de trechos de rodovias em todo o país, segundo o radar da Confederação Nacional do Transporte, CNT. E aí, cara, se já é ruim com uma rodovia boa, imagina com uma rodovia ruim. Jorge, todos os anos o radar CNT ele divulga uma estatística, né, de como estão nossas rodovias. E já iniciamos o ano aí, né, um pouco pior do que o ano passado. E o Brasil, o Jorge, ele tem aí uma malha viária ainda muito precária. A estatística aponta, né, 60% ou um pouco mais, né, do alimento, né, do produto que chega em nossas casas, ele é através do transporte rodoviário. E esse transporte rodoviário ele é muito pesado. E as nossas rodovias, as poucas em boas condições, né, que sofrem mais. E temos no Brasil uma grande dificuldade, Jorge, que eu até li essa pesquisa desde ontem. O grande desafio, qual que é o desafio para ter segurança em rodovias, para ter menos acidentes? É uma política voltada realmente à construção de boas rodovias. Então, o Brasil tem um índice pequeno de rodovias em bom estado. Normalmente são as privatizadas. Nós temos vias ou rodovias estaduais, federais, que a CNT também aponta as rodovias estaduais também. A grande 80% das rodovias no Brasil ainda são simples. Só 20% são duplicadas. Imagina, olha a dimensão de tudo isso. Uma rodovia duplicada, ela é muito mais segura e escoa mais os veículos de grande porte. E, infelizmente, enquanto não houver uma política voltada, realmente, vamos realizar rodovias, vamos criar, né? E não fazer recapeamento, não fazer improvisos, vamos dizer assim. E hoje uma coisa que a CNT comentou na sua pesquisa, as rotas alternativas. O que acontece hoje? Muitos caminhoneiros, Jorge, estão pegando rotas alternativas, sabe por quê? Porque mesmo aquelas duplicadas estão congestionadas. Aí sabe o que eles fazem? Circulam fora daquela rota com asfalto e pegam muitas estradas em mau estado de conservação, não pavimentada, que temos bastante ainda de ligação. Hoje o mapa não aparece que as rodovias principais estejam ruins. Estão boas, mas são as secundárias, que são muito mais usadas agora do que as principais. É esse levantamento que está deixando trouxe o despertar. Peraí, se as rotas alternativas têm mais fluxo do que as principais, precisam o quê? Melhorar as rotas alternativas,
que é pavimentar. Diferente, Jorge, se você for na Argentina, se for no Uruguai, se for no Chile, as rodovias pequenas, pequeno porte, a maioria são duplicadas e são asfaltadas. Porque já ficam como rotas alternativas. No Brasil, ainda essa cultura não está ainda muito clara. Temos aí a 101, 116, 153, 282, as principais, que é as mais utilizadas. Mas tem rotas alternativas, só que o bom estado de conservação não é aquilo, né? Então, acho que essa política que a CNT trouxe agora é para despertar que vamos melhorar as rotas alternativas, porque hoje o GPS ele te encaminha para um local mais pequeno percurso. Só que o estado da via não é seguro. Isso é aqui no nosso estado, isso é em São Paulo, em Minas, isso é em todo o Brasil. Então, acho que esperamos com esse levantamento, né, para o ano que vem, né, o governo realmente consiga fazer algo voltado às rodovias alternativas, que são boas e são ótimas para você pegar aí percurso. Eu fiz muitas rotas alternativas agora no final do ano, na nossa serra, e algumas das rodovias que estão no mapa como rodovias sem pavimento. Então precisamos ver isso aí. Cara, e se você pegar o GPS hoje, né, e delinear um trajeto que você queira fazer, uma viagem onde você não conhece muito bem o caminho, é bem provável que o GPS vai te encaminhar para uma rodovia que mais parece uma estrada de chão do interior. Não, ela é uma estrada de chão, né? Pro GPS ela é rodovia, tá lá SC. Né? Eu falo e você cai em cada lugar e tá rodovia, mas como, cara? Pega o trechinho lá de Fraiburgo, Videira, Caçador, rodovias horríveis, Jorge, horríveis. Né? Eu peguei também aqui na Serra também algumas rodovias que acabou. Um exemplo da mesmo lá no Corvo Branco, lá em Urubici, tem trecho lá que tá lá asfalto, mas não tem asfalto, não foi nem colocado asfalto. E é uma SC, entendeu? Uma SC que ainda é um local turístico, né? Pessoas do mundo todo vêm conhecer aquela região, mas aquela estrada ainda na teoria, ela é pavimentada, mas quem for na prática vai perceber que ela é ainda no cascalho. Eu falo porque eu fui lá não tem um mês. Que coisa, né? Que situação. A infraestrutura é um problema nesse país. Olha, outro assunto também que a gente quer falar hoje para a nossa audiência é sobre o perigo de deixar crianças sozinhas no veículo. Tem muito caso nesse sentido, Fábio? Infelizmente, Jorge, vira e mexe temos tragédias, né? Estamos no verão, né? Nós estamos aí com uma temperatura média de 25 graus em média. E segundo um estudo recente, Jorge, dos Estados Unidos, uma temperatura de 23 graus hoje, né? Do ambiente 23 graus hoje. Se uma criança passar ali, né, de 2 a 3 horas dentro desse veículo, ela poderá entrar em óbito a 23 graus. Nossa. Agora você imagina pegar aí uma temperatura de 30 graus. Hoje, para ter um exemplo, Jorge, se estamos hoje numa temperatura de 25 graus, 25, o seu carro está no sol, tá? Em 10 minutos, dentro do veículo, tá? Ele chega a quase 40 graus. Dentro. Ele aumenta em 10 minutos muito rápido. E a criança, né, Jorge? Ela aumenta a temperatura do corpo muito mais, 5 vezes mais do que o adulto. Então são fatores que, às vezes, as pessoas não entendem. Como é que esqueceu uma criança dentro do carro e ela faleceu? Depois de 1 hora, 2 horas. São vários fatores. A própria temperatura que fica dentro do veículo, né, que quem dirige pode perceber, ao entrar no carro, que ele vai apontar lá qual é a temperatura dentro daquele carro e a temperatura fora dele. E a criança tem essa questão que o corpo dela aquece muito mais rápido que o adulto. Juntando esses dois fatores, infelizmente, né, se encaminha aí para as tragédias que são os óbitos, infelizmente. E quais são as dicas, Jorge, para poder, né, que não ocorra essas tragédias, né, que é sempre aquela inspeção, né? Você que transporta criança, toda vez que você que é pai, que é mãe, que tem crianças que ainda usa cadeirinhas, né, até 4 anos e meio, 5 anos, que usa cadeirinha, que é totalmente dependente dos pais, por mais que você esteja final de semana no mercado, né, ou para algum lugar, sempre antes de sair do carro, fazia a inspeção se tem alguém dentro do veículo. Porque aconteceu infelizmente,
tragédias, né? Com pais que tinham o hábito de levar a criança para a escola. Naquele dia ele não levou, né? Ou melhor, o pai que levava não levou. Quem levou não tinha costume, acabou esquecendo de deixar a criança na escola e deixou a criança no carro e, infelizmente, acabou vindo a óbito. Então, quais são as dicas? Uma dica bem interessante, Jorge, para você não esquecer criança dentro do carro. Você vai para algum evento e está levando criança. Algumas bolsas que são de uso comum, sua carteira, alguma bolsa, uma bolsa de sair, a sua mochila, coloca ela sempre na parte interna, né, nos pés, no banco de trás, porque te obriga a virar para trás e pegar essa mochila, essa bolsa, que automaticamente você vai observar que tem a criança ali. Então isso ajuda as pessoas a não esquecerem dentro do veículo crianças, tá? Porque realmente é importante ficar atento a isso, porque infelizmente acontece, só basta um caso. Então é inspecionar, deixar o objeto atrás, ficar sempre lembrando, tá, qual é o meu roteiro, qual é o meu itinerário, para onde que eu vou, como eu vou, com quem eu vou, porque infelizmente, né, se esquecer, com as temperaturas hoje altas, poderá ocorrer o pior, que infelizmente, o óbito de uma criança. Muita atenção nesse sentido, né? Aliás, com criança a gente tem que ter a atenção redobrada, principalmente no trânsito, no transporte, em tudo, né? A criança, Jorge, ela gosta de brincar de esconde-esconde, né? E às vezes ela pode soltar do cinto e ir lá para trás do carro ficar escondido lá. Tá brincando? Né? Tá brincando. E às vezes os pais realmente esquecem. E, né, isso é tirar o carro da garagem também, né? Ficar atento quem tem criança, se elas estão atrás do carro, fazer aquela inspeção ao redor do veículo. Então são situações para melhorar aí a segurança viária. Fábio Rafael está participando aqui com a gente nas perguntas da nossa audiência. Ele está dizendo aqui que a duplicação da BR-470 de Navegantes até Blumenau é cheia de ondulações na pista. Aliás, aqui quem está mandando é o Carlos. Desculpe, viu, Carlos? É cheia de ondulações na pista. E ele está dizendo aqui que para ele, né, isso é um serviço mal feito, se gastou dinheiro público à toa e que as cabeceiras das pontes continuam com o mesmo problema. Tem um ressalto gigantesco ali. E como é duplicado, você vê em velocidade, né, é um soco que você dá no pneu do carro aí no negócio. As ondulações, viu, Carlos? A gente até já conversou sobre isso aqui com o DENIT, né, que é um problema daquela região, né? Inclusive tem locais aí que a duplicação da BR-470 não avança por causa disso. Solo, né? Solo parece ser muito frágil e cede, a pista acaba cedendo. Então tem que se fazer todo um trabalho para consolidação do solo ali, que é difícil de se chegar a isso, né? Por isso que gerou tanta ondulação na rodovia, né? Que aumenta conforme vai passando o tempo e o peso vai aumentando sobre a rodovia, né? Então, Jorge, assim, o Carlos fez uma excelente pergunta, concordo com ele mesmo, são perigosas, né? As cabeceiras de ponte, para mim, além de ser perigoso, é uma vergonha você ter aquilo naquelas pontes. Mas a pergunta que ele fez, né? Então, assim, isso é uma depressão, né? Que eles chamam que é a depressão na via. Mas, Jorge, você pode ter certeza que tem como resolver isso. Nesses trechos que a engenharia faz um estudo, a topografia, verificou que essa parte ela é muito úmida, né? Se faz então elevadores, faz o quê? Elevados, nós chamamos, fazem viadutos. Você elimina isso, aquele trecho, né? Você sabe, tem que fazer. Em outros países assim funciona. Tem charcos por aí, né? Mas o que eles fazem? Ó, vai ceder com o passar do tempo, com o peso. Se vai já ceder, já faz o quê? Já puxa essa via para cima. Faz por cima. Faz por cima, você elimina isso. Não explica, mas não justifica. Sim, é recurso, é mais estudo, é mais investimento. Sim, porque acima de tudo, Jorge, é a segurança de quem circula, porque isso duplicou. Colocou a 100 por hora. Numa depressão dessa aí, veículo de carga, veículo alto ou muito baixo, ele pode partir ao meio. Ele pode causar um sinistro, que é um acidente. E falando nas cabeceiras de ponte, é uma vergonha. Isso é inadmissível. Tem uma mesmo lá que é ridícula. E todos passam por ali, né? Os deputados estaduais, né? O governador talvez não, porque ele tem a sua aeronave, mas, poxa, não é possível que ele não sente que aquilo é perigoso. Infelizmente, Jorge, vai ter que causar uma tragédia, tem que bloquear aquela rodovia com uma tragédia, aí vão tomar providência, porque
tudo é uma falta de atenção, de cuidado naquele material, Jorge. É possível fazer bem feito. Por que em outros estados? Por que nas privatizadas isso não acontece? Bom, então resolve. Oh, pode pelo menos, né? Pelo menos colocar uma sinalização, né? Por exemplo, naqueles viadutos em que há esse impacto aí na entrada do viaduto, colocar uma sinalização, reduz a velocidade e onde tem as ondulações, colocar atenção, reduz a velocidade, pista com ondulações. Depressão, ondulações. Exatamente. Para orientar os motoristas, né? Pelo menos isso, né? E nem isso tem. Até consertar, né, Jorge? Até consertar, porque tem que cobrar. É difícil construir, quem derá consertar, né? Mas tem que cobrar. Eu sou um crítico quanto a isso, né? Não é a primeira vez que eu falo. Falta de fazer um serviço bem feito, falta de fiscalização, que infelizmente, por essa falta, Jorge, vai acontecer tragédias e infelizmente vamos ter que anunciar aqui o motivo. Infelizmente serão esses, né? Falta de sinalização, falta de melhoria. E é o que eu concordo com o Carlos falou mesmo. Então, cuide, né? Ficar atento para que você não se envolva no acidente. Exatamente. Enquanto isso, né, já que quem deve não toma as providências, vamos nós cuidar e ter atenção naquela região, principalmente. Já sabemos que tem, né? Isso. Como eu sempre falo, eu sei que tem, então eu vou reduzir o máximo. Apesar que alguns que vêm atrás de nós não entendem, porque eu estou freando, né? Eu sei que aquela ponte ela vai dar um solavanco, não tem veículo que suporte aquela passagem sem passar pelo mar. É uma paulada. Então tem que reduzir. Quem conhece sabe, reduz. E cuidado, né? Todo cuidado. Exatamente. Fábio, obrigado pela participação. Segunda-feira a gente volta com mais o nosso quadro Educação para o Trânsito. Uma ótima semana com menos acidentes e menos violência no trânsito. Com certeza, Jorge. Forte abraço a todos, uma ótima semana. Até mais.